Olá! Que bom saber que vocês estão aqui novamente com a gente. O podcast do Chá das Síndicas com os fornecedores e prestadores de serviço continua. E hoje nós temos o prazer de falar de um prestador de serviço que geralmente é um pouquinho polêmico. Mas é polêmico porque o condomínio, os gestores e gestoras condominiais não têm, geralmente, uma assessoria jurídica para poder analisar os contratos. E temos no mercado, como sempre, aquelas pegadinhas. Então, hoje, eu, Ana Paula CEO do Chá das Síndicas, quero convidar vocês a ficarem aqui assistindo o nosso podcast e tirar todas as dúvidas sobre seguros. Hoje nós estamos aqui com o Rodolfo da NH Seguros. Rodolfo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu gostaria que você se apresentasse para a gente começar a se ambientar o que é um consultor, né, de confiança. O que é ser consultor de seguros? Por que as pessoas têm que contratar um seguro com um consultor de confiança? Tudo bem, Ana Paula. Primeiramente, agradecer aqui a oportunidade da gente estar debatendo desse assunto, né, que é bem importante. Eu já trabalho com seguros há mais de 15 anos. O meu sócio da corretora, ele já teve uma administradora, ele sentia uma necessidade da gente ser mais especialista, principalmente nos seguros de condomínio. E quando a gente pensa em condomínio, a gente pensa em segurança, em conveniência, e um ponto essencial nisso seria o seguro do condomínio, que é obrigatório por lei, tanto o condomínio residencial, comercial ou misto. E muita gente não sabe que, além da cobertura de incêndio, a gente tem diversas outras coberturas que são muito importantes para trazer para garantir a tranquilidade de todos, né? Rodolfo, uma coisa que eu sempre falo para as síndicas que fazem parte lá do projeto do Chá das Síndicas é que elas têm que ter uma assessoria jurídica para poder ler os contratos. Você, como uma pessoa experiente, consultor no mercado, você sabe muito bem que tem outros consultores que fazem aquela famosa promessa para boi dormir, né? Que é prometer cobertura total, mas as pessoas não se atentam às letras miúdas e não leem a apólice. Dá uma dica do que elas têm que prestar muita atenção quando pegar uma apólice se elas não têm assessoria jurídica. Aonde que é o ponto crucial para elas lerem e ver se realmente ele está cumprindo com a promessa que foi dada na reunião ou na assembleia, onde ele diz que a cobertura é total. Primeiramente, a gente pega a apólice se já existe uma apólice, a gente analisa ela para entender a necessidade de fato do condomínio, tá? A gente, em alguns casos, a gente faz a visita técnica no condomínio para entender realmente o que é necessário, talvez ajustar alguma cobertura, incluir, às vezes uma cobertura é contratada de forma incorreta, a gente faz um ajuste. Bom, Rodolfo, você deu aí um detalhe muito importante, mas eu quero saber o seguinte: existe uma nomenclatura ali na apólice que as pessoas têm que ter atenção. Como é que é o nome dessa parte da apólice que as pessoas têm que tomar bastante atenção antes de realmente bater o martelo e assinar? Isso, Ana Paula. Primeiramente, a gente analisa a apólice, porque não são todas as letras miúdas, né, das condições gerais que estão constando na apólice. A gente teve um caso recente de um condomínio que chegou para a gente, novo para a corretora, que teve uma situação de um furto de uma bicicleta elétrica no condomínio. E como foi um furto simples, é um risco excluído para a seguradora, para a maioria das seguradoras, e o condomínio teve esse prejuízo, né? Porque a bicicleta precisaria estar no local apropriado com um cadeado. E o corretor poderia ter informado, como existe um bicicletário dentro do condomínio, ele poderia ter informado ao condomínio as regras de como se estaria garantindo a cobertura, né, do condomínio. É muito importante isso que você falou, Rodolfo, porque as pessoas também têm que prestar muita atenção. Você contrata o seguro, mas você também tem que fazer os seus trâmites para o seguro. Então, o que acontece? Não adianta você querer contratar um seguro para cobertura de furtos se você não protege aquele bem.
Então, esse bem precisa estar protegido. Então, tem que ter o bicicletário para bicicletas comuns, o bicicletário para bicicletas elétricas, a garagem para o carro. Então, tudo tem que ter o seu lugar adequado, corretamente, para que assim, com todos esses detalhes, o seguro realmente faça a sua cobertura. Uma outra dúvida, Rodolfo, que as pessoas têm muito, é que elas não entendem, e é uma coisa que eu falo muito para todas as síndicas lá do projeto, é que quando você está negociando, né, para contratar um seguro, por que você não faz uma ação dentro do condomínio para trazer essa empresa do seguro para poder apresentar os seguros que também podem ser abertos aos condôminos? E aí fala para mim um pouquinho desses seguros que, além de atender também ao condomínio, atende também as unidades particulares. Isso, Ana Paula, isso é um ponto importante, porque o condômino ele também precisa fazer o seguro para o conteúdo do apartamento. Né? No caso de uma cobertura de incêndio, ele estaria protegido no caso de um eventual sinistro, né? Na cobertura de incêndio, por exemplo. As unidades particulares, elas têm muito esse problema, né? Às vezes elas fazem um seguro, mas o seguro é estrutural, e aí eles perdem totalmente todos os móveis e eletrodomésticos e não fizeram ainda esse seguro. Uma coisa muito importante também que eu gosto de falar sobre atender as unidades particulares é que dentro das unidades particulares eles têm moto, tem carro, tem o seguro de vida. E aí me fala um pouquinho, a NH tem todas essas coberturas, consegue fazer um trabalho bem legal dentro do condomínio? Com certeza. A gente, além do seguro para o condomínio, a gente faz praticamente todos os tipos de seguro, por exemplo, da bike, da bicicleta elétrica, né, que está sendo muito comum a gente ver aí nas ruas. Tem o seguro residencial, que a gente já comentou. Tem planos de saúde, tanto para pessoa física ou pessoa jurídica. Tem o seguro viagem. São diversos produtos aí que a gente conseguiria oferecer para os condôminos. Uma gama de produtos que vocês podem oferecer fazendo uma ação dentro dos condomínios. Eu sempre incentivo as síndicas lá de dentro do projeto do Chá das Síndicas para trazer um prestador de serviço, um fornecedor que tenha um diferencial. Porque muitas das vezes o consultor ele foca muito em vender o seguro obrigatório somente para o condomínio. Mas existe também o seguro do síndico externo, que Sim. também é obrigatório, né? Existe o de conteúdo da unidade. Quem é o provedor dessa unidade? É o pai? É a mãe? Tem que fazer o seguro de vida dessa pessoa. Sim. Né? Então, assim, o seguro ele não fica engessado somente no condomínio. Os gestores e gestoras condominiais, eles têm que aprender a ser empreendedor. Empreendedor, como as síndicas do Chá das Síndicas aprendem a ser empreendedoras toda a vida. Como o seguro é um assunto assim bem técnico, né? Eu tenho a minha colinha aqui, eu queria que você falasse o seguinte. Existe no mercado muitos consultores que nem fazem visita ao condomínio. Eles vão lá, dão um Google Maps, vê o condomínio e oferece cobertura total com coisas que eles imaginam. Mas se houver necessidade, a NH Seguros faz essa visita? Sim, Ana Paula, em alguns casos, num condomínio, quando possui mais estruturas, piscinas e academias, são condomínios maiores, a gente faz a visita técnica sim, tá? Até alertando aqui as síndicas, que em alguns casos a gente precisa analisar, fazer uma análise mais completa, porque alguns corretores, eles colocam a cobertura de incêndio, que é o valor em risco lá em cima, e não faz muito sentido, porque seria o valor para a reconstrução do prédio, né? No caso de um eventual sinistro, a seguradora ela não vai indenizar o que está na pólice, ela vai indenizar o valor que é o de risco declarado, né? Que é o valor real mesmo. Por isso que é importante a gente fazer essa análise, em alguns casos a gente fazer essa visita técnica para poder passar para a síndica da melhor forma possível. Como é importante, né, Rodolfo, a gente buscar as informações. Quando você não sabe analisar uma apólice, você olha para aquele valor ali e você fica imaginando, nossa, meu condomínio está super protegido, porque olha o valor que nós vamos receber. E, na verdade, quando passa todos os trâmites, caso aconteça um sinistro, não é aquele valor ali real que o seguro vai pagar. Isso é muito importante, é uma dica super importante que você, gestor e gestora, não
podem esquecer. Já anotou lá no seu caderninho? Então, essa dica é muito importante. Rodolfo, me conta um case de sucesso aonde vocês fizeram uma análise de seguro e demonstraram para o síndico que nada daquilo que estava colocado ali naquela policy realmente ia ter cobertura. Não precisa me contar qual é o condomínio, qual é o síndico, mas assim, só para as pessoas verem o quanto que é importante ter uma pessoa técnica lendo realmente a apólice de seguro e analisando como vocês da NH Seguros fazem aqui com as nossas síndicas do projeto. Ana Paula, a gente teve uma situação recente até, de um condomínio que a gente fez uma análise técnica e a gente verificou que na apólice estava com uma cobertura mínima de danos elétricos e o condomínio tem mais de 8 elevadores. Ou seja, a gente precisou fazer um ajuste considerável e, coincidentemente, 3 meses depois, o condomínio teve um sinistro e se ele mantivesse a cobertura anterior, ele ia ficar em prejuízo, não ia receber a indenização da seguradora. Foi exatamente o que aconteceu. Ele recebeu a indenização. É claro que teve a franquia ali, que foi deduzida, né? Que na maioria das apólices, a cobertura de danos elétricos tem essa franquia, mas a gente conseguiu a indenização. Bom, olha que interessante, né? O síndico tinha um condomínio com 8 elevadores e não conseguiu verificar que a apólice, a cobertura, era muito pequena da parte elétrica para os 8 elevadores. E uma pessoa que é consultor credenciado de confiança analisou a apólice e viu esse ponto sensível. Então, assim, para você que é síndico e síndica profissional ou condômino, é muito importante vocês entrarem em contato conosco para que vocês tenham a apólice de vocês analisada, para vocês verem o ponto sensível. E a NH Seguros faz isso para vocês. Vocês não podem perder essa oportunidade. No próximo dia 30 de outubro, lá na CADEG, estaremos com um evento onde eles vão estar presencialmente e vocês vão poder enviar, tirar suas dúvidas lá no auditório. E mais importante ainda, antes da gente finalizar, calma aí, não sai daí ainda. Rodolfo, o que você sente do mercado quando você analisa as apólices e vê que às vezes a pessoa está pagando um valor muito alto e, na verdade, não está cobrindo aquilo que é necessário? Você tem pontuado muito essas apólices que a gente tem pego com alguns síndicos para serem analisados por você, já que você tem essa expertise? Você tem pegado muito essas falhas? Qual é a falha que mais aparece nas apólices? Conta esse segredo para gente. Ana Paula, é muito mais comum do que parece, tá? Tem algumas situações recentes que a gente pegou de um condomínio que tinha cobertura de incêndio de 60 milhões, sendo que o condomínio, no caso de um eventual sinistro, não ia receber esse valor, porque o condomínio, para reconstruir, não é 60 milhões. Se eu não me engano, era 20 milhões. Ou seja, o condomínio acaba pagando um valor a mais e achando que ele vai ter essa cobertura, mas no caso de um sinistro, ele não vai receber esse valor. Isso também vale para outras coberturas, como a de danos elétricos, por exemplo. Uma outra situação que o condomínio ele tinha 2 elevadores e tinha uma cobertura de danos elétricos de R$200 mil, que não faz muito sentido. E a cobertura de danos elétricos ela é onerosa, né? Ela é cara, acaba influenciando muito no custo do seguro, né? Eu acho que é muito importante, Rodolfo, a análise da apólice e até nessa parte técnica, né, de cobertura da parte elétrica, do inversor de elevador, ou de um raio, ou de alagamento, ou de vendaval, também trazer assessoria da engenharia para analisar. Isso aqui realmente tem algum perigo de ter, sei lá, um deslizamento de morro? Não tem. Não está perto de morro, não está perto de ladeira, não está perto de nada. Então, assim, são muitas coberturas que são inventadas para poder ludibriar a falta de experiência do gestor ou da gestora, para poder aumentar o valor final do seguro, sendo que no final aquele valor vai ser todo reduzido, porque o pagamento real vai ser pelo valor do metro quadrado daquele condomínio que vai ser avaliado no mercado. Então, assim, tem que ter muito cuidado, né?
O seguro é uma coisa que hoje a gente não tem como não ter seguro. A gente precisa ter seguro de vida, seguro do carro, precisa ter o seguro do condomínio, precisa ter seguro como gestor externo. Então, para tudo hoje a gente tem o seguro. A gente paga o seguro para não utilizar, mas se for necessário utilizar, ele tem que realmente cobrir aquilo que a gente acha que está cobrindo. Então, para você que tem a sua apólice de seguro, esse é um alerta para você ir lá, pegar ela, dar uma lida. Caso você tenha qualquer dúvida, peça um consultor de confiança para analisar e para você ter realmente toda a sua cobertura corretamente. Bom, estamos caminhando para o final, mas antes disso, vocês sabem, né? Eu gosto de colocar o fogo no parquinho. Então, já falamos dos condomínios, já falamos das unidades particulares, já falamos da apólice, mas nós não vamos esquecer de falar das pessoas mais importantes dentro do condomínio. Sem ser os condôminos, porque a gente também já falou deles, aquele seguro que muitas das vezes os condomínios esquecem de fazer ou colocam junto com a apólice do condomínio. E não pode ser junto, tem que ser separado. Isso eu aprendi aqui com a NH Seguros. Mas eu vou perguntar para o Rodolfo. Rodolfo, e aquele seguro que é feito para os colaboradores? Me dá um pouquinho mais de detalhe para a gente poder aprender um pouquinho mais sobre o seguro dos colaboradores. Isso, Ana Paula, tem o seguro dos funcionários, que por lei também o condomínio é obrigado a contratar, né, o seguro de vida dos funcionários, que tem as coberturas que são exigidas pela convenção coletiva. Além do seguro de vida, tem condomínios que oferecem também os planos de saúde para os funcionários, que além de ser um benefício, ele acaba vinculando mais o funcionário no condomínio, né? É isso aí. Os funcionários, eles gostam de benefícios. E aí, ter o seguro de vida e também ter o plano de saúde, e muitas das vezes, dependendo do condomínio, é estendido também à família, aos filhos. Isso é muito legal. Bom, eu sei que o tempo corre muito, é muito rápido, né? Mas eu quero agradecer a você, Rodolfo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O nosso bate-papo foi muito esclarecedor, né? Eu quero me despedir de vocês com gostinho de quero mais. Espero que vocês venham para poder assistir os próximos episódios e já quero aproveitar para convidar vocês para estarem lá com a gente na CADEG no dia 30 de outubro, a partir das 9 horas, porque o Rodolfo e toda a equipe dele vai estar lá detalhando tudo que você precisa saber e todas as dúvidas que você tenha sobre seguros e também fazer aquela inscrição rapidinho para vocês analisarem a sua apólice. E quem sabe vocês não têm uma oportunidade para trocar o seguro de vocês, fazer uma economia e ter uma cobertura maior e adequada para o seu condomínio. Porque não adianta você pagar por uma coisa que no final você não sabe se você vai receber. Porque você é responsável civil e criminalmente pelo seu condomínio. A partir do momento que você comprar uma ideia e aquele papel não cobrir, você vai responder. E pior, os condôminos vão te cobrar. Então vem com a gente que a gente vai dar várias dicas, tanto aqui no podcast como lá pessoalmente, e você não pode faltar. Aqui embaixo vai ter o link de inscrição e aguardo vocês lá juntamente com o Rodolfo. Obrigado, Ana Paula. Um abraço.